Fala aí. Eu tô in love com a vida, mas o Flamengo, a torcida. A torcida tá gostando do Paulo Souza, tá poupando pelo menos o treinador, mas tá protestando contra a diretoria neste momento. O Flamengo eliminou o Altos da Copa do Brasil, foi 2-0, jogo em volta redonda, mas o torcedor tá na bronca. E na bronca com a gestão do Flamengo. É mesmo. Moiou. Já são mais de 20 dias sem pisar no Maracanã. Longe de casa, há mais de uma semana. Ontem o destino era a Volta Redonda, a 130 quilômetros do Rio de Janeiro. O adversário, o Altos do Piauí. Por conta do desgaste, Paulo Souza optou por poupar parte do time titular. A época é bem comprida, precisamos de manter todos os jogadores no máximo de performance e temos que ir integrando sempre os jogadores que têm tido menos minutagem porque eles nos vão ser úteis. Por outro lado, alguns atletas voltaram a pisar no gramado. O principal deles, Rodrigo Caio, que não jogava há quase 6 meses. O Mister, desde o primeiro momento, ele foi até o hospital me dar um abraço. E pra mim isso foi muito importante, cara, muito importante mesmo, porque ele me deu esperança e um abraço de carinho, que eu estava integrado ao grupo. E isso pra mim foi muito importante. É bem verdade que o zagueiro não teve grande trabalho. Foi substituído no intervalo. E a participação dos adversários no primeiro tempo se resume a esse chute com pouca força. O Flamengo também não assustou, apesar de dominar as ações da partida. Lázaro recebeu sozinho, faltou capricho. Marinho arriscou de longe. A melhor chance aconteceu após cobrança de escanteio. Em meio ao pouco futebol, cobranças ao presidente Rodolfo Landim. Na volta para a etapa final, o gol não demorou para acontecer. Após rápida cobrança de falta, Lázaro foi derrubado dentro da área e o juiz marcou pênalti. Gabigol chamou a responsabilidade para abrir o placar. Na comemoração, o camisa 9 correu até o banco de reservas para festejar com o Rodrigo Caio. Atrás do marcador, o Altos precisou se expor em campo. Mas se tecnicamente a partida deixou a desejar, Vitor Hugo saiu feliz. No dia do aniversário de 18 anos, o camisa 29 recebeu o cruzamento de Rodinei para balançar as redes pela primeira vez como atleta profissional. Não tem presente melhor. Deus prepara o momento certo, na hora certa e só alegria, felicidade, a sensação inexplicável. Fim de jogo, Flamengo 2, Altos 0. Mas a vitória não calou o protesto do torcedor. Há uma exigência muito grande, sempre, da torcida do Flamengo e é nessa exigência que nós temos que continuar a trabalhar de forma a satisfazê-los ao máximo com resultados. Primeiro ganhar e ganhando, convencendo. E é nesse processo que nós temos vindo a trabalhar. Com o avanço às oitavas de final, o Flamengo embolsa em premiação cerca de 3 milhões de reais. Agora, o rubro-negro volta a atenção para o Campeonato Brasileiro. E as viagens não param. Sexta-feira, a equipe embarca para a Fortaleza, onde no próximo sábado enfrenta o Ceará. Não é uma questão de paciência, é uma questão, eu tenho vindo a dizer, é uma reestruturação, é uma reconstrução. Estamos a trabalhar com um sentido único de oferecer o melhor de nós mesmos à nossa torcida para eles poderem ser felizes. Denilson, aí que tá, não é? Eu sempre digo, não é como se ganha, como se perde ou como se empata. É justamente aquilo que você faz em campo, a impressão que você deixa. Porque o Flamengo está classificado na Copa do Brasil, cumpriu a sua missão, fez um jogo bem burocrático em Volta Redonda. A gente viu o Vitor Hugo fazendo seu primeiro gol, tendo oportunidade.
Mas fora isso, não tem muito o que comentar da partida. E também o Rodrigo Caio, que volta e diz que é um sobrevivente da vida, não é? Então, a gente vê que ele está numa batalha física para voltar, para ter uma sequência de novo. É um jogador importante, mas o Flamengo despachou o adversário e agora segue seus objetivos e o protesto. Só dizer ao Rodrigo Caio, né, desejar boa sorte para ele nesse retorno, que Deus abençoe, que ele não passa por nenhuma situação mais de lesão, ainda mais no joelho, que eu sei muito bem como é difícil esse retorno e esse período de ficar fora. Então, boa sorte para a volta do Rodrigo Caio. Agora, falar do jogo, o Flamengo jogou para os gastos, né? Dá para dizer isso, né? Um time que tem qualidade, um time que sabe jogar bem futebol, mas eu acho que o fato de você jogar contra um time que tecnicamente é muito inferior ao seu, você entra um pouco mais relaxado. O Flamengo não fez um jogo vistoso, interessante para o torcedor. O torcedor vai ali à diretoria, a presidente, enfim. Durante a semana também teve protesto lá na sede da Gávea ali do Flamengo. Os torcedores cobrando muito a diretoria e os jogadores tentando ficar à parte, né, desse tipo de cobrança. Ontem foi mais um jogo tecnicamente ruim, mas o mais importante que são 3 milhões aí na conta, né? Porque conseguiram avançar para as oitavas da Copa do Brasil. Só para finalizar o assunto e a gente seguir com a Copa do Brasil, qual é o recado quando o torcedor não grita contra jogadores e treinador e sim contra a diretoria? Qual é a sua interpretação? Transparência na gestão, né? Eu acho que o Jorge Jesus tem um pouquinho de culpa nisso, pela declaração. O torcedor pensa muito nisso, no retorno do Jorge Jesus. Aí você vê uma gestão, enfim, cometendo algum tipo de erro, o torcedor vai e cobra a diretoria.